pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui na preparação, nessa última preparação aqui de última hora, última semana para a SpaceX. Tem mais esse vídeo que eu gravei aqui com uma resolução de uma questão que eu considerei bastante interessante e vocês vão poder acompanhar. Estava dentro da live, mas como eu falei, a live não ficou muito legal. Então vou deixar o vídeo aqui para vocês, 13 minutinhos, vocês dão cabo dessa questão, tá bom? Valeu, forte abraço! Bom, então vamos aqui para a leitura do enunciado desse problema, né? Uma haste AB rígida, homogênea, com 4 metros de comprimento e 20 newtons de peso, encontra-se apoiada no ponto C de uma parede vertical de altura 1,5 raiz de 3 metros. Observe que essa altura ela está colocada exatamente aqui, né? Obviamente na vertical, formando um ângulo de 30 graus. Então nós temos 30 graus aqui entre a parede de sustentação e a haste, com a haste, conforme representado nos desenhos abaixo. Para evitar o escorregamento da haste, um cabo horizontal ideal, que está aqui embaixo, encontra-se fixo na extremidade da barra no ponto B, e a outra extremidade do cabo fixa a parede vertical. Desprezando todas as forças de atrito e considerando que a haste encontra-se em equilíbrio estático, a força de tração no cabo é igual a. Então o nosso problema aqui é determinar quem é a força de tração. Na verdade, a sua intensidade, né? Vou botar aqui como vetor, mas na verdade o que a gente quer é a intensidade. Uma coisa que eu já chamo a atenção aqui, pessoal, que eu acho bastante interessante nesse tipo de problema e a forma que eu encontro mais facilidade de resolver, é entender que quando eu tenho sustentação, ou seja, pontos de apoio, eu tenho que, de repente, dividir o todo em seções. E é exatamente isso que eu vou fazer. Observe que a haste está apoiada aqui na parede, aqui no ponto C. Então, tem uma parte da haste do ponto C até o ponto B e tem uma parte da haste do ponto C até o ponto A. E eu vou fazer como se fossem duas seções dessa haste e vou dividir o peso nessas duas seções. Então, vamos lá. Eu montei aqui um desenho para ficar um pouco mais claro, né, tudo que eu vou falar aqui. Então note, deixa eu tentar colocar aqui o meu desenho e a figura aí da questão para ficar um pouco mais claro e vocês fazerem uma relação melhor. Beleza, então aqui eu acho que está tranquilo. Então o que é que acontece aqui, né? Observem o seguinte. Observem aqui o seguinte, ó. Tá vendo que o ponto B, o ponto C e o ponto A estão representados aqui na figura, B, C e A. E eu fiz aquela divisão de seções que eu falei, né, há pouco. Eu dividi a seção BC aqui e dividi a seção CA aqui e coloquei um peso. Eu estou chamando de P3 e vai ter um sentido isso, e estou colocando um peso P1 aqui. Obviamente, se eu somar P3 com P1, eu vou ter o peso da barra, que é de 20 newtons, tá? Agora, além disso, eu coloquei outros vetores. Eu coloquei o vetor tração, do ponto B para a parede, coloquei uma normal reação do solo sobre a haste, e uma reação normal, que eu estou chamando aqui de NP, que é uma reação da parede no ponto de contato com a haste, tá? Então vocês notem aqui o seguinte, ó. Esse NP faz 90 graus com a haste, esse NS faz 90 graus com o solo, e isso vai ser muito importante a gente fazer. Porque como ele fala em equilíbrio estático, eu vou fazer aquela somatório das forças na horizontal, somatório das forças na vertical e o somatório dos momentos, ok? Então eu quis fazer aqui uma coisa que eu achei mais interessante, que é seccionar essas coisas. Então vamos lá, vamos ver como é que eu dividi aqui o meu trabalho. Então vamos lá. Ó. Comprimentos. Bom, para determinar o comprimento da seção BC, haja vista que a gente sabe que a altura que é de 1,5 raiz de 3 metros e que nós temos um ângulo de 30 graus, ora, cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aí eu tenho que a hipotenusa, que é o BC, é o valor do cateto adjacente, 1,5 raiz de 3, dividido pelo cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, assim obtendo que essa seção BC ela tem 3 metros, ok? Beleza. Ora, se tem 3 metros BC, para 4 metros falta 1, então a seção CA tem 1 metro.
Beleza? E aí eu fiz da seguinte forma, né? Eu coloquei esses outros dois pontos, ponto M e ponto Q, que eles estão exatamente aqui. Ó. Ponto M, que é a metade da seção BC, e ponto Q, que é a metade da seção CA. Não está bem no centro, né, pessoal? Mas é um esboço aqui do desenho. Né? Então, o ponto M ele é metade do segmento BC, e o ponto Q é metade do segmento CA. Isso aqui é muito importante porque a gente vai fazer o somatório dos momentos, ok? Então, ó, BM, então, como M é o ponto médio, metade de 3. E como BQ é o ponto médio, desculpa, Q é o ponto médio entre C e A, vamos voltar aqui para ficar bem claro. Se Q é o ponto médio, e se a seção CA mede 1 metro, então eu sei que daqui para cá mede meio metro. Então eu tenho meio metro de afastamento com B, vai dar 3,5. Eu representei isso por 7/2, porque eu prefiro trabalhar com frações. E aí vocês vão entender por que é que eu fiz BQ daqui a pouquinho, tudo bem? Divisão dos pesos. Bom, o peso P3 ele é o peso de uma seção maior, é uma seção de 3 metros, ou seja, 3/4 do tamanho da haste inteiro. Então eu fiz 3/4, já que a haste é homogênea, então o peso ele é dividido de forma homogênea. 3/4 do peso vai dar 15 newtons e o que sobra 5 newtons para o peso 1, já que o peso total é de 20 newtons. Beleza? Então até aí eu acho que é fácil de acompanhar, não tem grandes problemas. Mas aí o que é que eu fiz? Eu resolvi detalhar alguns ângulos e algumas componentes desses vetores. Por quê? Vamos lá, eu quero forças na vertical e quero forças na horizontal. Notem que tudo está na horizontal e na vertical, com exceção do NP. Então eu já tenho que fazer uma decomposição de NP aqui para encontrar as componentes horizontal e a componente vertical dessa reação normal à parede. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, como eu vou fazer somatórios de momentos, eu tenho que ter todas as forças fazendo 90 graus aqui com a minha haste, né? Porque são essas forças, no cálculo do momento, vocês sabem que eu tenho que pegar a componente da força normal aqui no caso a haste, né? Se fosse uma prateleira seria também 90 graus a prateleira. Então eu tenho que fazer decomposição tanto do peso 1 quanto do peso 3 para pegar as componentes que são normais à haste desses pesos. E aí eu detalhei um pouco mais nessas três figuras aqui que eu acho que vai ficar bem claro. Tá? Então a reação normal à parede, veja, ela faz 90 graus com a haste. Tá? 90 graus aqui ó, com a haste. Beleza, só que quantos graus ela faz com a horizontal? Então o que é que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma coisa muito simples. Notem, se do ponto C verticalmente para baixo a gente já sabe que tem um ângulo de 30, então vamos colocar aqui um ângulo de 30 aqui. Então, ó, aqui embaixo eu sei que eu tenho um ângulo de 30. Aí vai ficar bem fácil. Aqui eu sei que eu tenho um ângulo de 30. Ora, se aqui eu tenho um ângulo de 30, para fazer 90 graus, porque essa reta está na vertical, essa verde está na horizontal. Então, eu sei que aqui eu tenho 60. Ora, agora do vetor verde para o vetor vermelho. Tá. Da haste para o vetor vermelho eu sei que eu tenho 90. Se eu já tenho 60 aqui embaixo, aqui em cima o θ vai ser de 30 graus. Então eu vou ficar aqui com npx igual a np vezes cosseno de 30 graus, porque θ é 30 graus. O mesmo raciocínio eu vou fazer aqui para os pesos, tanto o peso 1 como o peso 3, e a relação é a mesma. Então, observem aqui. Ó. Eu sei que o ângulo entre o vetor vertical, P1, e a haste é de 30 graus. A gente já sabe isso da figura. Todo vertical com a haste vai dar 30 graus. Então, alfa vai ser de 60 graus. Então, eu vou ter aqui P1N igual a P1, que a gente já calculou o valor, vezes cosseno de 60 graus. Ok? Se a gente fizer a mesma coisa para o P3, nós vamos obter que P3N, ou seja, a componente normal do peso em relação à haste, vai ser o peso 3 vezes cosseno de 60. Então, enquanto θ é 30 graus,
alfa é de 60 graus, beleza? Então eu quis detalhar aqui para não ficar enrolado, ok? Vamos lá e vamos voltar para a questão, porque aí agora a gente tem que partir para o somatório das forças. Então, somatório das forças na horizontal eu só tenho duas forças. Eu tenho a tração para o lado direito e a componente X da reação, aqui ó, da reação normal da parede. A componente X, eu acho que vocês viram aqui nessa figura, ó, a componente X é para a esquerda, tá vendo? Então, enquanto a tração é para a direita, a NPX é para a esquerda, beleza? Então, o que é que eu fiz? Ora, se eu sei que o somatório é zero, porque está em equilíbrio estático, o módulo de T tem que ser igualzinho ao módulo de NPX, porque senão isso não zera. Da mesma forma, qual é o somatório que eu tenho na vertical? Então, vamos olhar aqui as forças de novo. Na vertical, eu tenho NS. Na vertical, eu vou ter a componente vertical de NP, que eu coloquei lá na outra figura, está aqui ela, ó, em amarelo, ok? E eu tenho os dois pesos, P3 e P1. Então, no somatório, na vertical, eu coloquei NS e NPY para cima, os pesos para baixo. Isso vai me dar que NS mais NPY é P3 mais P1. Eu estou simbolizando X como horizontal e Y como vertical. Essa equação aqui, confesso a vocês que a gente não vai utilizar, mas essa daqui é chave, porque é através dela que a gente vai concluir o problema. Depois eu fui para o somatório dos momentos, como eu tinha falado para vocês. Então, por isso que eu procurei a componente das forças que são normais à haste, para que a gente tenha realmente o cálculo do momento da maneira correta. Então, eu fiz o seguinte, calculei no ponto B, por quê? Porque no ponto B, eu tenho duas incógnitas. Então, uma das formas de eu eliminar o maior número de incógnitas possível é justamente colocar o ponto de referência para o cálculo do momento exatamente naquele ponto que tem mais problema. Então, no caso aqui, tem mais número, né? Tem mais quantidade de incógnitas. E aí, o que é que sobra? Sobra a componente do peso 3 aqui em M, o NP, que já é a componente que eu quero, e a componente do peso P1 no ponto Q. E aí eu fico com essa expressão um pouco maior. Então, ó, do NP é a distância BC até o ponto de aplicação, né, da reação, que é o ponto C. E ela gira, se a gente notar, ela vai, o NP, se a gente colocar como ponto de referência o ponto B, NP tende a girar a barra no sentido anti-horário. Já a componente de P3 e a componente de P1 no sentido horário. Então, por isso que tem sinais diferentes. Eu coloquei aqui sentido anti-horário como positivo, sentido horário como sendo negativo. E sempre, ó, distância vezes a força. Distância vezes a força. Fica simples, eu acredito, notar isso aqui. E aí o que eu fiz foi substituir as expressões. Lembrando, ó, P3N é P3 vezes cosseno de 60, P1N, P1 vezes cosseno de 60. Quando a gente resolve isso, pessoal, de maneira muito simples, a gente vai obter que essa NP, ou seja, a reação da parede sobre a haste lá no ponto C, ela é 20 terços de Newton. E com o valor de NP, e já sabendo que o que eu vou querer pegar é a componente na horizontal. Por que a componente na horizontal? Porque, nota, pelo somatório das forças na horizontal, eu tenho que a tração, que é o que a gente está buscando, é exatamente o valor da componente na horizontal dessa reação normal da parede no ponto C. E aí fica muito simples. Então eu tenho que N é igual a NPX. NPX a gente já viu que é NP vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então 20 cai com 2 aqui, fica 10. Então 10 terços de raiz de 3 newtons. Então é uma questão, a questão aqui, o interesse da gente é ter vivacidade em ver a figura da forma que ela é e colocar todas as forças que agem sobre a haste e depois fazer as decomposições se assim for necessário. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aí na live. Valeu, forte abraço a todos. Bom, pessoal, então tá aí. Esse vídeo ele fez parte da live também, mas como eu comentei, estava muito ruim a internet, ficava travando o tempo inteiro, então para não atrapalhar, eu resolvi parar a live e compor os vídeos individuais. Então serão, acho que 6 vídeos aí, eu vou colocando ao longo da semana com tempo hábil para que vocês deem uma olhada, beleza? Mais uma vez, ó, se inscreva no canal se não está inscrito ainda
e divulga o canal aí para os seus amigos, para aqueles que vocês querem ajudar, é tudo de graça, então eu acho que vale muito a pena. Valeu? Forte abraço a todos, a gente se encontra.